Salve galera, fazer esse vídeo aqui. O tema de hoje é sobre o bem e o mal. Como verificar e ter a certeza que você está fazendo o bem ou o mal, né? Esse assunto, ele é delicado, ele de certa forma é complexo, mas se vocês prestarem atenção no que eu vou falar, fica fácil de entender. E muitos, e eu já vi até no Facebook, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, eu diria uma pessoa, falar que a gente relativiza, né, essa questão de bem e mal, que não pode se relativizar, que tem que ser uma coisa perpétua. Não dá para você definir o bem e o mal de uma forma perpétua. Por quê? Porque aí você estagna o processo consciencial, o processo da luz, o movimento. Nada pode ser pá, porque parou. E o parado é queimação. E para não queimar tem que se movimentar. E isso pega no que eu sempre explico no meu canal. Para quem está chegando agora, confira outros vídeos para aprofundar melhor. E entra no nosso portal escoladelucifer.com.br para aprofundar mais no tema. Mas vamos lá. O que é bem e o que é mal? Para você definir bem e mal, você precisa de uma lógica. Você precisa da parte homem de Deus, né? Da honra. A honra são padrões lógicos. Mas padrões lógicos, eles se redefinem, eles se remodulam na contagem linear do tempo. Por exemplo, se você pegar a Bíblia, que é um livro atemporal, é um livro vivo, é um livro que Deus deixou escrito tudo que poderia acontecer e que aconteceu e etc. Se você voltar no tempo e analisar o que o povo escolhido fez, eu não vou citar os nomes, não vou dar nome aos bois para prevenir o próprio canal, né, porque o YouTube consegue identificar ali, né, os termos que você está usando, e daí por diante ele consegue banir o seu vídeo, o seu canal, e eu não quero isso. Então esse povo escolhido, eles receberam leis, eles receberam formas, eles receberam padrões de comportamento. Mas esses padrões de comportamento só provou o quê? Que o homem não é capaz de segui-los na linha, né? Não é capaz de seguir, porque ele vai querer transbordar, ele vai querer explorar, ele vai querer curiosidade, ele vai querer saber o que tem fora disso. Então, quando você entende que a realidade é cognitiva e que tudo é um padrão da consciência, que é os 7/12 momentos eternos, você vai entender que bem e mal não existe por si só. Porque o que as pessoas têm como bem e como mal? Anjos são do bem e demônios são do mal. Mas o que é anjos e demônios? São padrões da consciência para que ela possa ter uma dualidade comparativa para assim definir aquilo que é melhor. Então você tem os anjos em cima, no topo, os 12, que é as 12 sensações, entendeu? Anjo você traduz como sensação e demônios também, pulsos internos, mas para aqueles que precisam e querem dar forma, você vai ver uma forma específica, dependendo daquilo que você acredita. Por isso que a realidade, a lógica tem que ser remodulada, senão ela para, ela estagna, ela vira uma coisa só, virando uma coisa só, não tem novidade, não tendo novidade, não tem movimento. Então, para esses momentos eternos, que é os 12 anjos e 12 demônios, vamos supor que você é um médium. Se você for lidar com um desses pulsos internos, com uma dessas sensações, com uma dessas emoções, com uma dessas energias, com um desses seres atemporais, você vai dar uma forma. Só que, por exemplo, no passado, quando algum humano ia lidar com as energias baixas, né, por assim dizer, com as sensações animalescas, por assim dizer, ele dava forma, né? Ele via o que? Demônios, certo? Hoje em dia tem alguns falam que vê reptilianos, outros falam que vê alienígenas, né? Tanto que você for no canal do Afonso, por exemplo, que ele tem uma visão mais desse padrão do povo escolhido, ele chama de demônios ainda, porque ele mantém ali o que está na Torá, ele explica o que está na Torá, ele segue a Bíblia. E ele fala que esses alienígenas, esses seres terrestres, é tudo demônio. Exatamente por isso, porque a lógica ela vai se remodulando no tempo de acordo com as perspectivas. Então, chegando no ponto do vídeo que eu quero dizer, o bem e o mal, ele de certa forma ele é relativo, porque ele precisa de referências, ele precisa de comparação. Não tem como você definir, perpetuar alguma coisa. Por exemplo, o não matarás. Como que você não matarás? Se eu matei, automaticamente eu estou condenado ao inferno. Não é assim, porque, por exemplo, não matarás, vamos lá, se fosse na linha, você está de boa. Eu vou usar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você é protetor de animais, certo? Então você tem uma lógica que é o que? Você não pode maltratar um animal, você não pode, muito menos ainda, matar um animal. Se você é um protetor dos animais, essa é uma lógica, um padrão, né? É uma forma.
Aí você está no acampamento, por exemplo, você está armado ali no acampamento com, sei lá, com flecha, ou com faca, ou com arma de fogo, não importa, de alguma forma você vai estar armado, porque ninguém vai, em sã consciência, vai ir para um lugar de acampamento, para uma floresta, alguma coisa assim, desarmado, né? Alguns fazem isso, mas por não ter bom senso. Então se você está ali e de repente aparece um animal selvagem, um leão, alguma coisa, e ali está sua família, seus familiares, seus amados, né? Seu filho, sua mãe, etc, as pessoas que você ama, e você é protetor dos animais. Aí um animal aparece, um leão aparece, e você sabe, ele está determinado, ele chega agressivo, ele vai causar ali, ele vai machucar, no mínimo machucar alguém, e você tem arma. Aí o que é sua... Você vai ficar na lógica não matarás? Ou então na lógica sou o protetor dos animais, não faço mal para os animais. Aí você vai deixar aquele animal destruir tudo. A possibilidade de matar todo mundo existe, inclusive você. Então, o que é o certo ali agora? É você seguir uma lógica, um padrão? Ou você seguir o bom senso? Você proteger aquelas pessoas daquele animal? Entende? É complicado, muitas pessoas ainda não vão concordar, mas você vai fazer mal para o animal, tem outra forma, não é bem isso. É um leão, é um animal forte, é um animal feroz. Você tem que tomar uma postura. Então aí que entra a parte de você entender o clube da coerência, a estrutura da luz, que ela é formada de círculo e reta, de honra e amor, fazendo a trindade a justiça. Então você não tem que seguir padrão, você tem que fazer aquilo que é justo, aquilo que pulsa internamente. Por isso que você precisa alinhar os seus padrões internos de acordo com a coerência atemporal. Assim você poderá atuar no tempo, seja lá como for, através de anjos ou demônios, da melhor forma possível, de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que proteja a justiça, entendeu? O amor e a honra, um protegendo o outro. Então é basicamente isso. Nesse caso, o mais sensato seria o que? Você abater o leão, de alguma forma segurá-lo, e não porque você é você tem uma forma, você tem uma lógica que é protetor dos animais, ou então você tem uma lógica não matarás. Aí não matarás, aí você está parasitando a luz, você está jogando a culpa para Deus. Ao invés, nós somos o erro para que Deus seja o acerto. Então se você deixa um animal entrar e degolar todo mundo, e matar todo mundo, e etc e tal, e não faz nada, então você está corrompendo o Deus. Você está estuprando a luz, o processo da consciência, porque você é um ser atuante. Deus te fez em imagem e semelhança dele mesmo, para que você possa atuar no tempo, para que você possa administrar os reinos anteriores, que é o reino mineral, vegetal, animal, humano, e transbordando sobre isso o dévico. Quando você transborda sobre o dévico, você entende o processo interior. E é um fato, não é, que a gente administra os processos interiores. Não somos nós que pegamos o mineral, que é só um processo, o primeiro ali, ó, depois da luz, o mineral. A gente não pega, a gente não faz coisas com as pedras, a gente não faz coisas com os cristais, não faz coisas com o ouro, a gente não usufrui desse processo anterior. Assim também é com o vegetal, a gente não come verdura, a gente não cultiva as flores, a gente não cuida da natureza. Assim também é com os animais, a gente não tem que administrar, a gente não tem os animais ali que a gente traz mais para próximo da gente, que é os animais... me fugiu aqui agora a palavra, domésticos, né? Os nossos amigos. E também tem os animais selvagens. Então você tem que ter um ponderamento, você tem que ponderar, você tem que ter bom senso, você tem que cuidar. Então da mesma forma a gente administra o reino anterior, que é o reino do animal. E no humano, quando a gente transborda para o reino dévico, entende os processos interiores, entende que independente de qual dimensão, qual planeta, qual lugar, independente de qualquer coisa, você entende no reino dévico que tudo ali é os mesmos processos anteriores da luz. Os momentos são eternos. Então você consegue perceber qual momento cada um está passando. E essas pessoas não têm esse discernimento, não têm esse conhecimento, eles estão perdidos em si mesmos, nas próprias sensações. Então é meio que uma obrigação para quem vê de cima administrar também o reino anterior, que é o reino humano. Então a gente chega no ponto que é os deuses administrando a humanidade, assim como a humanidade administrou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Então, o que isso tem a ver com como a gente define o bem e o mal? É relativo? Acaba sendo relativo, mas relativo perante ao tempo. No tempo, o bem e o mal, ele relativiza, né? Você tem formas diferentes de analisar a mesma coisa. Só que no atemporal, bem e mal, não existe bem e mal. Existe a polaridade dual para que você tenha comparação. Então você tem yin e yang, escuro, claro, luz e escuridão, nada e tudo, comparação.
Então é basicamente isso. O que precisa ser entendido para que você seja justo? Entender a coerência, entender a base da luz, entender que cada um está no momento. Não é pá. Se você pode ser caridoso, se você pode doar, é porque Deus permitiu assim. Você tem condições, mas você nunca se colocou no lugar daquele que não nasceu nessa mesma condição, que não tinha, não teve. Então você tem que entender, a caridade está no ponto ali do céu, dos 12 lá em cima, ele com certeza, para que exista a realidade, ele tem que ter um contraposto. Porque se ele não tivesse contraposto, ele não teria comparação para ser o que é. Então ele precisa ter o avesso. Então você vai condenar o avesso, sendo que o avesso também faz parte da luz. A gente tem que entender o quê? Que cada um está no momento. Se um anjo, né, caridoso, etc., se ele não compadece daquele que não tem, ele também está errado, que é o que aconteceu nesse mundo aí hoje em dia. Os anjos, eles não existem mais por si só, eles foram trancados por esse povo cabalístico, mas é um outro assunto. Então, bem e mal é relativo, não existe bem e mal. Deus não tem inimigo, o que existe é um processo, e o ser humano podendo ter alívio dentro desse processo. Deus é bom. Então o que acontece? Se você transborda sobre esse processo, você percebe que não existe bem e mal. Então o que fazer com isso? Você vai sair fazendo o que quer? Não, você tem que ser uma companhia para Deus. Então você tem que ter como base a honra e o amor e equilibrar isso no tempo. Aí você quer de novo mergulhar na ilusão do tempo, no espaço-tempo. E como que você pode fazer isso se você descobriu que não existe bem e mal? Se você descobriu que isso é só um processo atemporal? Você precisa, de certa forma, o que a gente faz aqui, ó, falar no YouTube e etc e tal, para você encontrar seus semelhantes, você encontrar pessoas que também transbordaram assim como você, entenderam o processo, mas quer ter vida. E para ter vida, você não pode acreditar, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que entender esse processo da luz e posicionar, entender que cada um está no momento, cada um está numa cor, cada um segura um momento, cada um segura um peso. E entendendo isso, a gente divide esse peso, a gente posiciona o escuro, a dor, o caos ao meio, aí ele brilha, é o sol, e continua existindo ali no meio, que é o ponto zero da consciência, é o sol negro. Então é basicamente isso, bem e mal é relativo ao tempo, porque a honra se remodula. Seria basicamente como, vamos supor, você tem um filho, uma criança, ele não tem padrões lógicos, ele não tem pacote de informações necessários para que você possa explicar para ele todo um contexto. Então o que você faz? Você usa uma lógica, você usa uma forma para causar uma sensação. Um exemplo meio tosco assim, mas que eu sempre uso e é coerente. Você chega para seu filho e fala, ó, não vá lá fora naquele escuro porque tem bicho papão. Aí a criança, você meio que vai administrar ela ali, porque ela não pode entender as dificuldades, as complexidades da vida ainda. Então através de uma forma você consegue proteger aquela criança. Então é basicamente isso, eu acho que está claro, entende? Você precisa de verdade, no caso, independente de qual dimensão, de qual planeta, de qual lugar, de qual tempo, do seu futuro, do seu passado, independente de qualquer coisa, o que vocês precisam entender é a estrutura da luz, é o que é a realidade. Não, você entendendo a realidade por trás dos bastidores, você pode administrá-la. Então, independente de uma regra, você consegue sentir de dentro para fora o que é necessário fazer no momento ou outro, independente do que esteja acontecendo. Você não pecou porque você teve uma ira. Você não pecou porque você teve qualquer uma das sensações atemporais. Você peca quando você usa essas mesmas sensações, seja elas positiva ou negativa, para injustiça. Entendeu? O amor, o puro amor também corrompe. Se é necessário você ter um posicionamento mais firme e você for no puro amor, passando a mão na cabeça da pessoa, você não está ajudando ela. Você está a corrompendo. Porque você está falando assim, continue fazendo isso. Continue no erro. Eu estou te apoiando, eu te amo. Isso não é certo. Então o certo é a justiça. E a justiça ela tem que basear na honra e no amor. E para você entender a honra, o amor e a justiça, você tem que entender esse padrão da própria consciência, que é o todo, 7/12 momentos eternos. E isso, para você entender, você acompanhar outros vídeos meus no meu canal aqui, e também entrar no nosso portal, que eu já dei o endereço, escoladelucifer.com.br, acompanhar o conteúdo do meu mestre Bob Navarro e dos outros mestres aqui da escola, dos alunos e assim por diante, das pessoas que estão desdobrando nesse conhecimento atemporal, que está além do tempo. O que a gente fala aqui na nossa escola não é algo que a gente desenvolveu e criou, é algo que está além do tempo. Isso que a gente explica aqui serve para qualquer momento do espaço-tempo, para qualquer dimensão, para qualquer planeta, para qualquer coisa. Assim também como o conhecimento de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. E diferentemente de outros mestres, o que os mestres falam normalmente
dura um certo período no tempo, né? Seja ele menos ou mais, mas dura e passa. Não serve mais para outro momento. Agora o que Jesus falou é atemporal. Você pode pegar qualquer parábola dele que serve para qualquer momento. Ainda que ele esteja falando de cachoeira, de ovelha, etc e tal. É acima do tempo. Você pode pegar esse conhecimento que ele falou, essas parábolas, e falando da forma que vocês falam aí, e vai lá para Sírios, conversa com os sirianos, com os arcturianos, explica isso, eles vão entender. Eles vão ver que tem coerência. Eles podem se posicionar perante aquele conhecimento. Ou seja, está acima do espaço-tempo, que é diferente do conhecimento linear. Não matarás, não roubarás, entende? Então é basicamente isso. Eu acho que está claro. Qualquer dúvida referente a esse tema, deixa aí nos comentários, deixe suas sugestões. E é isso aí, é nóis.